Como falar em público. 3 dicas básicas para você aprender a falar em público sem medo, sem pânico na hora de falar em público, sem aquela tremedeira. Bom, vamos lá, pessoal, porque a grande maioria da população mundial, 90% das pessoas tem medo de falar em público. Bom, como você vai fazer essa mágica, Robson, que você vai tirar esse medo de dentro de mim na hora que eu for falar em público? Como que eu vou fazer para não ter aquele pânico, para não ter... Você não vai deixar de ter pânico. Você terá o pânico, você terá a tremedeira. Porém, eu vou te ensinar a controlar a tremedeira, vou te ensinar a controlar o pânico. Primeiro passo, pessoal, sem mais delongas, porque esse vídeo vai ficar muito longo, que eu tenho uns 50 segundos aqui com o vídeo já só de estar falando, iniciando este vídeo. Porém, eu preciso me posicionar na frente da câmera aqui, porque, gente, é muito fácil falar diante de uma câmera. Mas se eu imaginar que eu estou falando diante de uma plateia e com inúmeras pessoas, ou até mesmo olhando no olho do meu patrão, eu já começo a ter a sensação de estar falando em público. Porém, aqui eu sei que se eu errar, eu vou editar esse vídeo, eu vou pausar esse vídeo. Mas, gente, essa é a primeira técnica. Treinem, falem, façam vídeos, comecem a gravar, comecem a falar. Gente, a grande maioria das pessoas tem muitas ideias. Quantas ideias ficam enterradas porque as pessoas têm medo de se expor, têm medo de falar em público. Gente, quantas das vezes eu tentei levar para minha diretoria no âmbito corporativo onde eu trabalho algumas ideias para poder trazer uma certa economia, para poder fazer parte do time ali, de num ato de economia para a empresa, ou trazer algo que pudesse agregar para a empresa. Tive alguns lapsos de ideias assim, cheguei a marcar a gente quando eu estava subindo as escadas para poder falar para o meu diretor, ou até mesmo expor para os gerentes, assim, passar para eles. Eu já comecei a ter pânico. E nesse pânico, o que, que aconteceu? Eu voltei, eu desci as escadas de novo, e aquelas ideias foram enterradas. Gente, quantas ideias, quantas coisas as pessoas pensam, quantas mentes brilhantes tem por aí e não conseguem levar elas para frente porque elas têm medo de falar em público, porque elas têm pavor de falar em público. Em detrimento disso, as pessoas se escondem, elas não conseguem se expor. E na hora que vai apresentar um projeto diante de uma plateia, ou até mesmo numa reunião, ou diante do seu patrão, ou até mesmo diante de um amigo seu, você fica nervoso, você começa a falar em público, mas você começa a ficar nervoso porque você tem aquele sentimento que você está, olha, ele está me olhando, o que será que ele está pensando de mim? Vamos lá. Primeira dica, vai lá, pratique falar em público. Fale, grave vídeos, converse com o seu filho, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, converse com as pessoas, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com o seu irmão, bate papo, conversa, explica essa situação para eles, conversa aquele assunto que você precisa apresentar diante de uma plateia, aquele projeto que você tem guardado. Converse, comece a dialogar. Gente, o segredo está em conversar, o segredo está em se apresentar. Gente, várias vezes eu tive a oportunidade de subir em um palco e falar em público algumas ideias que eu precisava colocar, que eu tinha e eu sabia que ia fazer a diferença. Mas muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu me recuei, eu me travei. Por quê? Eu não quis nem que olhassem para mim para perguntar para mim, Robson, você tem alguma coisa para falar? Porque eu tinha, mas eu me guardei pelo pânico de falar em público. Gente, 2. A segunda coisa que você precisa fazer é subir no palco. É ir atrás dos seus objetivos. E quando o pânico te tomar, você olhar para a sua plateia, para o seu patrão, e você ter aquele estado de nervo, você parar, você respirar e falar, gente, olha aqui. Essa é uma técnica infalível, gente. Olha, diante dessa plateia, ou diante da sua pessoa, por mais que eu saiba o que eu estou falando aqui, mas eu fiquei ofegante e estou em pânico. Então vocês podem me ajudar? O senhor pode me ajudar
a terminar isso daqui, porque eu preciso ficar à vontade para conversar com vocês. Gente, eu sei que nem sempre é tão fácil assim. Eu sei que quando a gente está de frente de uma plateia, é um pânico, dá um calor na nossa mente, de repente a gente começa a ficar acuado, parece que some todas as coisas. Mas tenta isso e você vai ver. E a terceira e mais infalível de todas. Imaginem que você é uma pessoa muito importante. Você começa a imaginar que você é um baita de um palestrante. Você foca em uma pessoa que você acha super importante. Claro que você não vai se imaginar que é um Deus, porque isso é o que eu acho mais importante na minha vida. Mas imagine que você é o presidente da empresa. Imagine que você é o dono da empresa. E se posicione na frente das pessoas como se você fosse o dono da empresa. Por que isso, Robson? Você vai causar um impacto para as pessoas? Não, você vai trabalhar o seu psicológico. O seu psicológico vai estar ali, não, eu sou o cara, eu estou no topo da pirâmide e eu vou falar como o cara no topo da pirâmide. Gente, muitas das vezes eu vou falar com as pessoas, eu me posiciono como se eu fosse o Roberto Justus. E uso essa imagem para trabalhar o meu próprio psicológico, porque eu acho ele uma pessoa que tem assim, uma posição favorável nesse mundo do mercado, de publicidade, de falar em público, a forma com que ele fala causa um certo impacto. Então as pessoas que estão conversando com ele ali tem até um impacto daquela conversa dele, né? Fica até meio acuado. Então é isso que eu uso quando eu vou falar em público. Gente, são 3 dicas básicas para vocês. Tá? Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o Brasil está parado, o mundo parou, está de 4 diante desse vírus, esse vírus que vem devastando o planeta Terra, mas eu tenho certeza que com muita oração e com muita dedicação dos cientistas, dos nossos governantes, isso vai ser resolvido, isso vai passar. Meu sentimento às pessoas que perderam seus entes queridos a respeito dessa doença, essa enfermidade. Mas, gente, todos juntos vamos vencer isso daí também. Mas fica aqui uma dica para as pessoas que estão dentro de casa e precisam estudar alguma coisa. Façam vídeos, gravem, conversem, dialoguem. Coloca para frente aquilo que você precisa fazer, porque é sensacional, pessoal, você ser um palestrante. É muito importante você ser uma pessoa que fala em público. É muito importante você ser uma pessoa comunicativa, porque quando você é uma pessoa comunicativa, você consegue colocar para frente aquelas suas ideias, você consegue colocar na mesa a sua ideia, você consegue levar para a pessoa aquilo que você vem pensando. E numa discussão entre você e os seus colaboradores, você e seus amigos, vocês vão entrar dentro do consenso, num denominador comum, onde daquele broto de ideia pode surgir algo mais importante do que você imaginava. Então com isso fica a minha dica, tá, pessoal? Vou finalizando este vídeo aqui para vocês, tá bom? Com meus votos para que vocês consigam vencer na vida, para que vocês consigam vencer essa parte tão angustiante que é a trava psicológica, a trava de falar em público. Então, gente, tentem isso que eu estou falando para vocês. Gente, chama a sua família, coloca na sala e começa a falar em público, começa a falar com eles, algum assunto até da empresa, para vocês verem como isso é importante. Vai na área onde vocês trabalham, comece a falar sozinho, fale, põe para fora isso que vocês estão sentindo e as suas ideias e treinem. Isso faz parte de um treinamento. Falem em público mesmo, várias vezes, repetidas vezes. Falem muitas vezes e vocês vão ver, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Gente, enfrente, marque uma palestra, marque uma reunião de alguma ideia que vocês tenham e coloque você ali e comece a falar. E fale mesmo, vocês vão vencer este medo. O meu abraço para vocês, eu desejo toda a saúde do mundo, desejo prosperidade para todos vocês, para mim também, para minha família, que nós possamos vencer. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço e tudo de bom. Falar em público, vençam o seu medo.